Acabei de pegar aqui o Muster, a Primer for War, um livro escrito pelo Eero Tuvinen lá em 2022. E a gente vai dar sequência aqui numa série, a gente tem feito episódios resenhando, destrinchando de capa a capa esse material. E agora a gente vai dar continuidade nessa série. Lembrando que esse livro, o Eero escreveu esse livro com a sugestão de que você destrinchasse ele de maneira paralela, né, à luz de um sistema do D&D antigo, seja o original, seja um sistema de mesmo idioma. E a gente tem feito aqui uma resenha destrinchando à luz do D20 RPG, que é a nossa releitura do D&D antigo. Lá no final dos capítulos referências, né, nos apêndices, eu coloco inclusive uma sugestão de livros que você pode adquirir para amadurecer sua jogabilidade. Um deles é esse livro que a gente está resenhando aqui, Muster, a Primer for War. A gente já fez resenha de todos os outros, né? O Primer do Fint, a gente tem uma série aqui. Despreparado Nunca, já fiz resenha. O Caminho do Mestre Cafeinado, do grande Rafael Balbi, temos resenha. Princípio Apócrifa, temos resenha. E o Desafio Gygax 75, nós também temos resenha. Falta o Muster, a gente optou por fazer essa mastigar de capa a capa. Hoje o vídeo 9, um vídeo muito delicado. A gente vai tratar hoje sobre o Dungeons and Dragons e o colonialismo, né? O título que ele traz desse capítulo é o D&D e o chauvinismo. Esse, no episódio 9, eu resolvi encarar esse desafio. Eu sei que é um desafio difícil, um desafio delicado da gente abordar, mas ele faz parte da resenha do livro. Eu vou dar o meu melhor aqui para a gente poder tratar desse assunto, que eu sei que é um assunto polêmico, um assunto delicado. Então, bora pro episódio! Salve, aventureira! Salve, aventureiro! Bom dia! Eu sou o Kiral e agora a gente vai dar início ao nosso episódio 9, continuar a resenhar o nosso Muster, a Primer for War. Lembrando que nesse material, a gente tem o que ele considera, até a página 50, que ele considera o material introdutório para o D&D como um jogo estratégico, né? Um D&D estratégico, e a gente está chamando de estratégico aqui a versão do Wargame em inglês, que pode ser um jogo de guerra, né? Um modelo estratégico. Alguns materiais traduziram o Wargame como estratégico, eu achei legal. Então, o D&D estratégico, ele acha que até a página 50 você tem uma boa introdução sobre isso. A partir da página 57, ele vai mergulhar no que ele entende que é o conteúdo avançado. E nesta janela é o tema do episódio de hoje, o D&D e o chauvinismo, né? Aqui que a gente vai mergulhar esse tema que eu entendo ser muito delicado, mas que resolvi encarar. Vamos lá. No começo ele fala o D&D e chauvinismo. Então ele começa falando, né, que ele deu essa boa introdução no geral e que ele entende que antes da gente seguir em frente é importante abordar esse tópico que vem atormentando a comunidade do Dungeons and Dragons cada vez mais nos últimos anos. Pela experiência passada, eu sei que é extremamente ofensivo para algumas pessoas abordar isso. Ele fala isso para você ver que é um tema muito delicado, um tema sensível, né? Mas mesmo assim, ele entende que ele não deve escrever um manual sobre como jogar Dungeons and Dragons nos dias de hoje sem abordar um abismo histórico que existia entre o Gary Gygax dos anos 70 e o que a gente está abordando hoje, né? Lembrando que esse abismo histórico é a janela da publicação do primeiro Dungeons and Dragons, 1974, e a publicação do livro é um manual de como jogar, um manifesto, um manual de jogo, de estilo, né? De como jogar o D&D antigo. E esse manual tem quase 50 anos de janela. E eu vou aproveitar esse conteúdo para a gente também ir incrementando e colocando um pouco da nossa visão em cima da coisa, para a gente sempre, com o objetivo de sempre trocar XP e melhorar em cima disso tudo. Então vamos lá, primeiro passo, o que é chauvinismo? De repente você abre ali e não faço nem ideia do que seja isso. Então se você der um Google rápido e procurar pelos dicionários, você vai ver que o chauvinismo ele tem uma raiz estrutural, uma raiz em cima desse significado aqui, ó. Isso aqui eu peguei um print, né, da internet para poder ilustrar para vocês rapidamente. Ele é um sentimento de patriotismo exacerbado e agressivo, entusiasmo excessivo pelo que é nacional, menosprezo sistemático por aquilo que é estrangeiro, apoio extremado a uma causa, a um grupo. Então, ele tem até umas raízes meio fascistas aqui, né, se você pensar. Então ele é essa supervalorização do status quo, né, vamos dizer assim, de certa forma. Então,
vamos pensar um pouco de qual é a relação do D&D com esse patriotismo, com esse ocidentalismo, né? É isso que ele traz aqui. Então, ele vai resenhar isso. Ele fala sobre o que é isso, né? Isso também é importante. Então, ele comenta assim, ó. Se a gente pensar bem, a campanha típica de Dungeons and Dragons, ela é firmemente enraizada nas tradições de uma aventura fictícia, das aventuras de fantasia, né? Ela é firmemente enraizada nessas tradições. Então é isso que ele traz ali. E essas tradições, elas estão correlacionadas à literatura, à estrutura do século XIX, que é rica de colonialismo, orientalismo, racismo e autoritarismo. Então a gente tem essas estruturas preconceituosas, né? Então essas estruturas estão enraizadas nessa cultura de origem no século XIX, que está dentro da ficção do Dungeons and Dragons, que foi estruturada em cima dessas raízes. Então é isso que ele traz ali. Aí o que ele comenta lá, ó? Que esse modelo, ele não foi melhorado, ele não foi amortecido, ele não foi ajudado pelos primeiros autores do Dungeons and Dragons lá da TSR, né? Eles não colaboraram para enfrentar isso de certa forma. E por quê, né? Por que ele fala isso? Porque o D&D, ele surge, né? A gente já tem feito umas resenhas aqui. O Dungeons and Dragons, ele surge em 1974 de uma comunidade que vinha de uma experiência de wargamings e de board games, né? Jogadores de tabuleiro e de jogos de estratégia. Essa comunidade tinha aqueles preconceitos, aquelas estruturas culturais daquele cenário americano dos anos 70, que foram sustentados por uma cultura, uma ode à cultura colonialista, orientalista, racista e autoritária do século XIX em geral, né? Então beleza, ele apresenta isso ali. Só que o que ele reforça? Que o jogo não foi estruturado sobre esse terreno de maneira intencional, ou seja, não partiu dos autores reforçar esses conceitos com uma intenção. Nós vamos divulgar aqui, né, o racismo, o colonialismo, o autoritarismo, nós vamos divulgar isso intencionalmente. Isso é um fruto daquele cenário setentista americano do Dungeons and Dragons. Então, o que ele quer dizer com esse ponto? Que o D&D, ele é consequência daquela cultura setentista sustentada em cima do colonialismo, do orientalismo, do racismo que vem do século XIX. Ele não é uma causa e ele não foi ferramenta de causa. Isso é importante a gente pensar. Quando uma coisa faz parte da ferramenta de causa, significa que intencionalmente você vai criar aquele material para que ele reforce esses conceitos intencionalmente, para ele ajudar a espalhar, sedimentar e estruturar esse tipo de pensamento. E não, o Dungeons and Dragons, ele é uma consequência de um cenário que vivia esse tipo de coisa. Então ele é consequência do seu tempo e não causa do seu tempo. Isso é importante a gente pensar. E aí ele coloca, mas vamos colocar aqui, né? Tem gente que discute, será que é, será que não é? Então nós vamos fazer o seguinte, primeiro, eu vou te convidar, se você não viu, eu já ventilei um pouquinho disso, né? Dentro das minhas possibilidades. Com um vídeo sobre West Marches e por que eu não gosto desse termo, né, que tem as raízes lá no Marcha para Oeste. Explico um pouquinho o que é e por que eu não gosto do conceito. E por que eu tenho defendido a gente usar o conceito de mesa aberta. Muita gente está usando, eu acho muito legal, né? Uma galera está usando mesa aberta no modo Ars Lud, né? E esse modelo ele já pegou por muita gente. A galera que troca ideia comigo tem falado mesa aberta o tempo todo. E se alguém perguntar, mas qual o estilo da mesa aberta? É o modelo Ars Lud. Eu fiz um artigo sobre isso lá no nosso blog. Se você ainda não está acompanhando o nosso blog, troca lá, entra lá, acompanha, começa a seguir. Tem alguns artigos, eu não escrevi tanto lá,
a vida tá muito corrida, mas é um veículo adicional da gente trocar ideia por texto, organizar ideias, e lá é mais, eu tento dar uma roupagem mais profissional do que aqui, que é mais amadora. Beleza, mas tudo é hobby, hein? Em nenhum momento eu trabalho com isso, é só uma fonte pra gente trocar ideia e amadurecer. Agora vamos voltar pro Muster. Ele traz ali comprovações estruturais para nos provar que o D&D é chauvinista. E vamos ver o que ele traz lá. Ó. Primeiro, ele coloca: aventureiros são brancos. Aventureiros são brancos. E o que ele quer dizer com isso? É óbvio que ele fala, né, que isso não significa que literalmente os personagens terão a pele branca. Não é isso. Mas se você pensar sobre essa estrutura de personagens, das aventuras, do D&D clássico, de todo o seu modelo, ele tem o que eu chamo de essa estrutura ocidentalizada, e aí o ocidente que eu tô chamando do oeste europeu, né? A Europa ali do centro para cá, e dos Estados Unidos, norte, né? Os Estados Unidos, Canadá, mas principalmente Estados Unidos e o oeste europeu, esse ocidente, né? Porque nós não somos ocidentais, de certa forma, somos sul global, né? Então, dentro desse caminho, os personagens têm essa raiz com nome, né, cultura, tipo de comida, os cenários. Os personagens têm essa raiz branca, né? É claro que a gente pode enfrentar isso, colocar personagem preto, personagem mulher, fazendo as nossas modificações, mas enraizadamente personagens são brancos. É isso que ele apresenta ali. O que mais ele fala? Monstros são nativos. Se você pensar bem, né, inimigos, eles estão nos subterrâneos e nos ermos, né? E eles são nativos, eles normalmente são, se você pensar na estrutura do naturalismo gygaxiano, né, principalmente se a gente vamos pegar a ideia para a gente pensar no chauvinismo, vamos pegar a ideia dos humanoides, tá? Porque uma coisa é você falar um cubo gelatinoso, né, um Uzi, aí vai para um lado muito muito monstruoso, mas vamos pegar os humanoides, né? Se você pegar troll, ogro, orc, né? Essas culturas humanoides em geral que vivem naquele lugar, normalmente eles vivem como? Eles vivem de maneira rudimentar, eles usam ferramentas rudimentares, né? Eles têm idiomas, às vezes nem tem escrita no seu idioma. Então, o que ele fala ali, eles têm atributos, né, as features, as características, os traços desses povos, eles são dentro desse pensamento que eu entendo que não é intencional, mas é um pensamento colonialista, né? É um pensamento em que eles são brutos, eles emocionalmente são menos inteligentes, a gente tem aquele semi-racional, né? Orc é semi-racional. E isso, de certa forma, não significa, e tem gente que pode criticar, mas você está com preconceito contra o orc que não existe. Não é isso que ele está tratando. Presta atenção e pega a visão. Pega a visão. É que quando a gente constrói isso, a gente está construindo isso a partir de uma ótica ocidentalizada, né? De que os outros povos, meus adversários, eles são primitivos, eles não conhecem as ferramentas, não conhecem a magia. É um caminho ocidentalizado da coisa, né? Que é chauvinista, de certa forma. Que mais? E outra coisa, que cultura, né? Cultura, o mal, o caos. Que mais? Aventuras são sobre conquista, né? Se a gente pensar bem, a gente vai fazer sempre incursões nos ermos, nos subterrâneos, e a gente está avançando em cima de um desconhecido e expandindo o conhecimento. O The Keep on the Borderlands, né? É um forte na fronteira do mundo conhecido. Para lá é desconhecido, a gente vai expandir território. Nós vamos para além das bordas, para além das fronteiras, beyond the Borderlands, né? Então esse tipo de pensamento, ele é também raiz chauvinista, né? Se você pegar, eu vou trazer aqui um exemplo do Ozzy, que está muito bem organizado, mas todo D&D antigo tem esse chassi, tá? Se você pegar a estrutura das classes, você sempre vai ver lá uma estrutura, por exemplo, Strongholds, né? Que a classe em certo nível e o guerreiro em qualquer momento podem construir fortalezas e serem senhores dessas fortalezas. Isso tem a raiz lá nos jogos de guerra, né? Nos wargames, que tem essa ideia expansionista avançando em cima de terrenos que não eram seus. E esse tipo de conquista, esse tipo de expansão é uma raiz colonialista, sim, né? A gente tem que ter essa reflexão. Beleza, o que mais ele fala? Ó?
monstros são nativos, né? Aventura é uma conquista. Aí ele vai falar assim, ó, isso não é nenhuma caricatura, né? Ele está só descrevendo o D&D como ele é. É isso, o D&D como ele é. E aí a gente tem ele tem alguns termos técnicos que vão descrever isso. E aí ele coloca, por exemplo, ó, personagens têm uma conduta filibuster, né? Filibusters, que seria alguma coisa como patifes, né? Ou patifarias, são piratarias. O Cezinha comentava muito sobre esse tipo de conceito da patifaria, né? Ele falava, olha, agora nós vamos jogar uma patifaria. O Cezinha lá do Rizoma Cultura. Maneiro pensar por esse lado, porque tá colocando nome real do que é, né? É um jogo de patifaria. Então deixa eu limpar isso aqui, ficou muito embolado, vamos refazer aqui pra gente poder estruturar esses conceitos, ó. Então quais são os termos? Ó, Dungeons and Dragons é um jogo estratégico, é um wargaming. Se a gente pensar nisso, ele vai ter essas raízes expansionistas, vai ter essa raiz de conquista, de invadir territórios, né? Vai ter isso. É um jogo de patifaria. Então, aquela brincadeira de que todo mundo é ladrão, né? Antes de lançar a classe ladrão, todo mundo era ladrão, invasor de tumba, invasor de catacumba. Tem esse lado meio tons de cinza, né? De você não é herói, não é bonzinho nem nada. Ele tem esse caminho. E ele tem uma estrutura de guerra racial, né? Em cima de conquista de outros povos, em cima de que o outro povo é primitivo, ele usa armaduras primitivas, ele usa ferramentas primitivas, ele tem um idioma primitivo. Então tem tudo isso, né? Então, de certa forma, a gente pode entender que o D&D foi estruturado em cima dessa temática de aventuras da literatura do Oeste ocidental, né, do oeste do mundo, né, o ocidente, vamos dizer assim, do século XX. Então, de certa forma, ele pega essa estrutura do Tarzan, né? Tarzan, nós vamos, né, vou lá e vou conquistar a selva. Se você não viu, eu até recomendo, tem uma entrevista super interessante para a gente aprender e amadurecer com isso, do Muhammad Ali, né? Ele fala sobre, eu achei muito curioso vendo aqui, ele mexeu muito comigo quando ele vai fazer uma entrevista aí no YouTube, tá? Você pode bater entrevista com o Muhammad Ali para ver, muito interessante, que ele fala que ele questionava a mãe dele por que o mundo todo é branco, né? A branca de neve, né? A branca de neve, não é a preta de neve, os anjos são brancos. E aí ele fala, o Tarzan é o senhor da floresta, fala com os animais, ele foi para a África, tem um monte de africano lá, mas é ele que fala com os animais, é ele que é o rei da selva e ele é branco. Então ele vai falando isso na entrevista, é um aprendizado muito bom a gente pensar sobre esse tipo de reflexão, né? E aí ele fala, o D&D abraça essa causa do Tarzan mesmo, né? Então, uma coisa que ele reforça lá que é importante a gente pensar, né? É importante a gente entender que essa cultura histórica do jogo, ela não é intencional, né? Como eu falei ali atrás, ela não é um efeito causador, ela não, dentro de todos os nossos conhecimentos, dentro de todos os vestígios que eu já encontrei, o D&D não fez parte de uma ferramenta causadora desse tipo de cenário. Ela é uma consequência desse tipo de cenário. Então, o que ele fala ali, não existe nenhuma criptoinformação ali, né, da Ku Klux Klan. Não é isso, o KKK, né? There is no crypto KKK, ou seja, não existe nenhuma organização, a KKK, nem nada disso, criptografada no D&D para estimular um white power, né, um poder branco, nem nada dessa natureza. Na verdade, ele é uma consequência desse tipo de cenário. Ele fala, até onde eu sei, pelo menos, e olha que eu sei um pouco, e eu também, né? Dentre todos os nossos vestígios historiográficos de busca sobre isso, ele é uma consequência do seu tempo e não um causador do seu tempo. Beleza, vamos pensar mais. Porém, ele fala só que é o seguinte, mas também é verdade a gente entender que o jogo não glorifica acidentalmente o heroísmo, né, ou aventuras heróicas. E isso não é acidental, essa glorificação também. Em um passado mítico, onde homens eram heróis e havia monstros a serem mortos, não é também acidental, isso a gente tem que reconhecer e tem que entender, né? Isso é uma peça, né? Lá ele fala, it's a macho patriarcalismo, ou seja, essa é uma peça, essa é uma estrutura machista e patriarcalista, né? Isso é fato, é uma peça, um modelo patriarcalista machista, né? A gente entende isso. Que mais?
Peraí, que eu perdi, cara, onde que eu tava falando? Itzamatio, Martírio Patriarca, beleza, uma tradição nascida nessa ideia de que aprender a travar uma guerra é uma diversão inerente e estudar as maneiras de um nós, né, que vai subjugar eles, que são monstros, em busca de um nobre. É alguma coisa assim, né? Aí ele começa, ó, nós humanos, deixa eu grifar aqui para poder não me perder. Nós humanos adoramos a história do heroísmo, mas existe uma distância cultural crescente em relação às origens do Dungeons and Dragons, a glória que ele se pretendia, agora começa a parecer uma tênue e satírica para muitos, né? Aí ele fala, como que a gente pode... Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui? A gente, na época, nos anos 70, as pessoas que estavam lá inseridas não conseguiam entender os problemas daquele momento. E a gente hoje, olhando décadas depois, a gente tem condição de enxergar todas essas raízes chauvinistas que lá tinham. É como a gente hoje não consegue enxergar muitos problemas hoje da nossa sociedade. Daqui a 10, 20 anos, a gente pode olhar para trás e falar, gente, a sociedade era assim, né? Como a gente tem hoje, eu olho para trás, vejo na minha infância, você vê que os Trapalhões faziam piadas terríveis passando na TV aberta, né? E a gente tem hoje uma série de problemas, eu vou levantar um aqui só pontual, que é o nosso atual vício com o celular, né? Você não consegue ficar sem pegar o celular e rolar, né? Fazer o rolador ali das redes sociais. E é uma coisa que a gente vai ter que enfrentar de certa forma. É um problema de saúde pública, né? Mas voltando aqui para o nosso debate, para a nossa discussão. Então ele fala assim, existe uma forma da gente enfrentar isso, né? Por exemplo, a gente pode amortecer olhando esses problemas, entendendo que isso é um problema, a gente pode remediar isso. A gente pode, por exemplo, fazer um jogo, ao invés de fazer um jogo de expedição de pirataria, né, expedição de patifaria nas masmorras e tal, a gente pode repensar isso como um jogo que vai enraizar, por exemplo, uma grande rebelião contra vilões, né? Tornando instantaneamente mais palatável para um público atual. A gente pode fazer isso. Porque um dos caminhos, quando você olha para trás e vê esses problemas, seria você falar assim, no meu tempo é que era bom. E aí a gente começa a ter um problema. Se você olha hoje para o D&D antigo, entende esse chauvinismo e acha que isso é mimimi, né, que isso é um chororô, que não tem nada a ver, que é só um joguinho. Se você tem esse posicionamento, você tá colocando assim, no meu tempo é que era bom. E não é isso o caminho, na minha visão, né? A gente tem que olhar para todo o cenário e entender os seus problemas reais. Uma das possíveis formas, dependendo do público, para amortecer isso, é você fazer uma releitura, ao invés de ser um jogo de caçar o tesouro, de invadir tumba, né, de invadir esses locais. Tem gente que vai sentir melhor repensando esse modelo. Imagina a pessoa, eu gosto da ideia antigo, quero jogar, mas eu não quero jogar um jogo de caça ao tesouro, um jogo de invadir terras, de matar orc. Você pode repensar, né? Eu vou dar um exemplo aqui. O Gui Providello, a gente fez uma live aqui sobre a Península Ancestral, de autoria dele e do Ícaro, né? E ele repensou o modelo para eles, em que você vai ser personagem. Os personagens dessa proposta, eles vão lutar contra um império em expansão que dominou as terras. Então quem tá ali é o imperial e você tá lutando contra ele, é um caminho, né? Conversando com uma colega também que gostou do D&D antigo, do Vintage RPG, né? Uma ideia que ela já teve que eu achei interessante, ela quer pegar o Conto da Aia, olha que curioso, não sei se já viram, se não viram, tem um livro também bem legal, e ela quer fazer uma pegada meio um Conto da Aia na fantasia, e personagens são só mulheres, vai fazer um RPG para mulheres, no The Vintage RPG, né? E a ideia é a libertação de mulheres nessa pegada no Conto da Aia. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Que ele entende esse caminho, e para muita gente isso vai ser um amortecedor, vai ser uma ferramenta que vai tornar o negócio mais palatável. Beleza. Então ele fala, ó, eu encorajo muito você fazer isso, né? Durante muito tempo, ele fala assim, eu encorajo você a fazer isso, né? Eu encorajo você a fazer esse tipo de perspectiva, esse tipo de tratamento. Aí ele fala, durante muito tempo na era TSR, o D&D corporativo ele foi publicado e escrito de uma maneira muito cuidadosamente infantilizada, né? Para tentar amortecer de outra maneira. Então, oficiais da lei morrendo como resultado das atividades do mal e por aí vai. É uma percepção de que o mundo é o que importa deve se proteger do desenvolvimento do jogo. Isso faz sentido, né? Então, o que ele traz aqui, ó? De uma forma geral, se você acha que a literatura de aventura
é ótima, desde que deixemos bem claro que são heróis matando vilões. Esse foi o caminho, né, durante muito tempo do D&D. Não, é herói matando vilão. Então vamos pensar, eu lembrei aqui quando ele falou isso do Homem-Sereia, né, lá do Bob Esponja. No meu tempo, que é o mal, vamos lutar contra o mal. Você coloca um rasgo claro de bem e mal, né? E isso seria uma forma, pegada meio tolkieniana, né? Vamos puxar para esse lado. É mal, é obviamente mal, é uma essência do caos, uma essência do mal, e nós vamos lutar contra isso, né? De bem e mal. Isso é um caminho também, de você tentar trazer isso. Aí ele fala o quê? Né? Que, de certa forma, né, mais tarde se tornou uma moda de santificar o jogo como reconhecimento simbólico da importância da inclusão e da identidade. Então, vamos fazer mais inclusão. Né? Vamos colocar... se você bater um Google agora, D&D Character, você vai ver coisas como personagem gato, né? Personagem dragão, multicolorido. É um caminho também de você tentar trazer novas roupagens para tirar essa estrutura do D&D, né, ocidental, D&D norte global, branco e tal. São caminhos. Mas vamos pensar o seguinte: ainda assim será uma estrutura de nós contra eles. Você pode dar a roupagem cosmética que você quiser, ainda vai ter essa estrutura. E o que a gente defende aqui é a jogabilidade de Vintage RPG. A jogabilidade que ele propõe com o Muster é uma jogabilidade de um D&D como um jogo estratégico, né? É uma jogabilidade de um D&D como Wargaming. Então, dentro dessa jogabilidade, o que a gente quer desafiar? Aprender a navegar, como você vai se deparar, enfrentar uma armadilha, como é que essa navegação vai ser pelos ermos, né, pelas dungeons, o mapeamento, como você vai tratar os desafios que ele tem. Então tem um desafio proposto ali nesse jogo. E aí ele coloca assim, o que fazer sobre isso, né? Beleza, a gente tem essa consciência, a gente está olhando para trás. Eu não quero, no meu caso, por exemplo, eu estou refletindo aqui com vocês, jogar panos quentes ali e fazer um outro caminho. Vamos refletir. Aí ele fala o seguinte, ó: eu não tenho todas as respostas. E eu também não. Então aqui eu vou abraçar a causa com ele e vou falar o seguinte: é importante, de vez em quando a galera vem me perguntar, igual eu soltei no Instagram recente, né? O Gui vem me perguntar, cara, o cara queria colocar uma ânfora de óleo inflamada na funda, girar e tampar. Pode ou não pode? Não faço a mínima ideia, cara. Inclusive por isso que a gente propõe a arbitragem dialética, né? Mais importante do que você ter certeza se pode ou não pode, o que vai acontecer, é você na mesa negociar isso com a galera, pensar no potencial consequência, pensar nos riscos e em cima disso propor uma arbitragem estruturada em cima dessa dialética, né? Em cima dessa negociação com consenso. Então, não faço a mínima ideia. Então, aqui eu tô falando do D&D como chauvinismo. Qual é a solução? Cara, eu também não faço a mínima ideia, sendo sincero, né? A gente tem o microcosmo, que seria, na minha visão, uma visão ali da sua mesa, da sua galera, você com algumas pessoas que estão em volta e como isso vai dar, e o macrocosmo, que como que isso vai se espelhar no, né, daqui desse vídeo, quem vai ouvir esse vídeo, quem vai ler um livro, uma aventura, uma estrutura, como isso será usado por outras pessoas. Eu não faço a mínima ideia, né? Só que o que ele fala, eu penso também simultaneamente que, apesar da gente não fazer a mínima ideia, a gente pode dar aqui algumas visões pessoais e algumas convicções pessoais. Então ele fala, olha, eu penso que simultaneamente é importante a gente entender nós mesmos e a nossa história. E é igualmente importante a gente chegar a uma conclusão de que o heroísmo é uma fantasia humana, é uma história que contamos a nós mesmos, umas das histórias que usamos para dar sentido a um mundo complexo e caótico. É isso que ele está falando aqui. Aí o que ele fala? Então, olha só, vou trazer aqui um paralelo de que eu coloquei no D20 RPG que conversa com isso. Eu coloquei assim: conflitos morais. É provável que participantes se deparem com dilemas éticos. Faz parte da experiência lúdica aqui proposta, em que personagens ordinários na busca por fama e fortuna enfrentem decisões entre fazer o bem ou o mal, o que pode também ser apenas uma questão de ponto de vista. Personagens podem se tornar heróis ou anti-heróis. Então, a gente vai lidar com isso de vez em quando, com esses dilemas. E isso eu
entendo que é uma experiência de jogo, uma experiência lúdica. E a gente tratar isso de maneira transparente, de maneira aberta e conversar sobre isso é uma forma também da gente refletir o jogo. E não simplesmente descartar, né? Olha, isso aqui tem um monte de raiz colonial, não vou lidar com isso, joga isso fora e descarta. Será que é o melhor caminho? Essa é a reflexão que ele está fazendo aqui, que eu achei interessante de a gente pensar juntos, né? Então ele fala, olha só. Então a razão pela qual encontramos significado no D&D é sim que ele é uma fantasia chauvinista. Ele é mesmo uma fantasia chauvinista. Eu tenho consciência disso. E isso atrai o ser humano, porque ele pinta a imagem de um mundo que precisa de heróis ousados, um mundo sitiado pela escuridão, um mundo onde a glória e a justiça podem ser alcançados ao fim de uma espada, né? No fio de uma espada, ou no golpe de uma espada. O anseio existencial, né? Que faz... Deixa eu voltar aqui. Aqui eu vou fazer o seguinte, para ficar mais fácil, ao invés de eu ficar lendo direto do inglês, que de vez em quando eu posso dar uma tropeçada, não sei se até agora vocês viram dar alguma tropeçada, que eu tô lendo direto do inglês. Mas a partir de agora eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar aqui uma tradução livre e eu vou ler essa tradução livre para vocês conseguirem acompanhar melhor. E eu vou ler direto, que é um textão dele, para a gente ir acompanhando o raciocínio que ele faz, que eu acho bem interessante. Ele fala assim: a inteligência humana vulnerável a esse apelo, é um tópico grande demais para este humilde manual, mas o apelo é real. Eu sou absolutamente um grande fã da ficção de aventura. Cresci com a literatura de fantasia, mas ainda assim essa ideia heróica é a fantasia, não os elfos, os magos, a magia. E a ideia do herói é a parte mais fantástica da construção literária na qual o D&D se baseia. O mundo real não funciona exatamente assim, mas não podemos apenas concluir que as fantasias humanas de aventura e heroísmo são uma falsa consciência e, portanto, devem ser descartadas. A humanidade não permite isso. Você não pode fazer um homem conhecer o mal a menos que o coloque para estudar e pedir que observe e compreenda o mal. Aqueles que ignoram a história estão condenados a repeti-la, se eu realmente for forçado a enfatizar o óbvio. Você não pode superar esse devaneio heróico ignorando e esperando que ele desapareça. Aquela minha conclusão sobre o heroísmo ser uma miragem, você não pode chegar a isso menos que conheça o heroísmo e conheça a si mesmo. Qualquer outra coisa, como proibir crianças de brincarem de guerra, é desarmamento intelectual. Portanto, sugiro um relacionamento construtivamente irônico com o jogo. Reconheça sobre o que ele é, entenda sobre o que ele é e aprenda com ele. Você não é o seu personagem. Os aventureiros no jogo não precisam ser moralmente justificados aos seus próprios olhos. Então eu, de vez em quando, já falei, você é seu personagem, mas não é nesse sentido, né? O que ele quer dizer de você não é seu personagem, que eu concordo com ele, é que na verdade a nossa ideia é projeção ficcional. Você vai jogar como se você fosse alguém, um mago inserido lá na fantasia. Como e não com um mago. Lembra do jogar com, jogar como. Então esse lance de você não é o seu personagem é porque realmente não é. Esse metajogo faz parte da experiência. Você não é o seu personagem, né? Mas vamos lá, o que ele continua falando? Você pode jogar com um conquistador sem ser um conquistador você mesmo. Ora, bolas. Quem aqui já jogou o War, o jogo da estratégia? Você está jogando um jogo de guerra, um jogo de expansão, um jogo de conquista de territórios, um jogo de guerra, e não necessariamente você deseja a guerra, né? Então vou voltar à leitura. Você não precisa gostar de ser seu personagem. Nas nossas mesas, os jogadores geralmente são bastante abertos em reconhecer coisas horríveis que os personagens às vezes são levados a fazer por uma ganância ou necessidade. Assim como não jogamos futebol que pode se exibir sobre o time perdedor, elevando o bullying sobre o espírito esportivo, nós não jogamos um jogo sobre o filibusterismo, né, sobre a patifaria fantástica, para sonhar acordado sobre a utopia ilícita de que a força é o que faz o direito e o único orc bom é o orc morto. Pelo contrário, eu continuo repetindo que o modo de jogar guerra é sobre aprender. E este é um dos tópicos que está muito em teste. Entender a realidade econômica e social que impulsiona as estruturas militares e econômicas por trás dos tipos de indústria de saqueadores e ladrões que o D&D descreve. Brincar com crianças e com amigos é comum. Eu não acredito que temos o dever de censurar o conteúdo do jogo por causa delas, mas as nossas respostas pessoais e as lições que tiramos são nossa responsabilidade. Então importa se você glorifica ou questiona essa expedição do D&D. Eu realmente não acho que os humanos têm opção de não aprender com algo complicado e apaixonado como D&D. A única questão é quais lições você vai ensinar. Então isso é muito legal, né? É um aprendizado muito legal. Porque eu fico pensando assim,
Se a gente vai descartar ou ignorar o D&D porque ele tem raiz, porque ele tem essa estrutura chauvinista, essa estrutura colonial, não seria mais ou menos a mesma coisa se você questionar quem joga, por exemplo, um paintball? Porque o paintball é um jogo que você vai pegar uma arma de tinta, mas você está simulando ali um tiro. Então todo mundo que joga paintball diretamente vai ser alguém que vai desejar ter uma arma na mão e vai desejar matar adversários. Será que é por aí? Eu vivi nos anos 90 uma crise, vamos dizer assim, do mundo do videogame em cima do Carmageddon. Se você nunca ouviu falar, pesquisa aí na internet para ouvir falar sobre o Carmageddon. Carmageddon, em resumo, era um jogo de corrida em que você ganhava bônus se você atropelasse pedestres. Depois ele foi transformado num jogo de corrida que você ganhava bônus se atropelasse zumbi. Mas ele tinha essa raiz, cara. Eu era adolescente ali, eu nem jogava o Carmageddon, mas eu lembro da febre que rolou, amigos que tinham e tal. Caramba, o jogo foi proibido. Então será que a proibição é o caminho? A gente viveu o pânico satânico em cima do Dungeons and Dragons. Por outros motivos, por fundamentalismo religioso. Mas será que você trazer agora a ideia de que o D&D é colonialista e que ele deve ser evitado, não deve jogar isso, é o melhor caminho? Porque eu entendo que a gente só está gravando esse vídeo aqui, por exemplo, por isso. Porque a gente olha, reflete, aprende com isso, isso traz boas reflexões sobre o que é esse jogo, né? Então, é um caminho ainda aberto à reflexão. Eu estou pensando sobre isso, né? Da gente entender o jogo de patifaria. Eu vou levantar aqui para a gente fechar. Se você pegar o D20 RPG Literatura Fantástica, eu coloquei lá, além dela ter um monte de livro que também bebe dessa fonte colonialista, né? Vários deles com essa raiz ocidental e tal, mas não é isso que eu quero dizer. Eu quero que você dê uma olhada num livro que eu coloquei, inclusive, Literatura Fantástica, mas esse não é Literatura Fantástica, tá? É um livro do Eduardo Bueno, do Peninha, que é na verdade, uma coleção, são 4 livros, a coleção Brasilis. Teve gente que veio me criticar quando eu comentei sobre isso, que eu torço o nariz toda vez que alguém indica um livro do Eduardo Bueno. Eu entendo essa crítica, tá? Por quê? Porque o Eduardo Bueno não é um historiador, ele é um jornalista. Mas esse livro não está numa lista de referências para você escrever um TCC, uma dissertação de mestrado, nem nada do tipo. Ele está num pacote de referências de inspiração para o seu RPG. Por que eu coloquei esse livro ali? Porque eu acho ele uma leitura muito leve, uma leitura rápida, uma leitura fluida. Ele escreve bem, você consegue prender a atenção no que ele está querendo dizer. E ele navega ali por um período do Brasil antes do Brasil ser independente. Então eles são 4 livros. E no futuro, talvez eu faça uma resenha sobre esses livros, tá? Tem muita inspiração interessante para o nosso RPG e ele pode, de quebra, servir como uma porta de entrada para você se interessar mais pela história do nosso próprio país. Então tem essas 2 possibilidades. Mas eu vou levantar aqui neste vídeo um dos livros dessa coleção Brasilis, que é o Náufragos, Traficantes e Degredados. Nesse livro, o que ele trata ali? Ele trata das primeiras décadas do Brasil colonial, em que os portugueses não tiveram grande interesse porque não encontraram rapidamente ouro no Brasil, nem vestígios, né, com os povos originários, e aí eles tiveram pouco interesse. Então foi um período em que o Brasil foi privatizado, entre aspas, né, a primeira privatização, que foi o Fernão de Noronha, né, que depois virou Fernão de Noronha Ilha, mas é Fernão de Noronha, que era vamos dizer assim, um empresário de raiz italiana que explorava o pau-brasil ali. Neste período que a gente tinha ali essa privatização, né, essa primeira privatização do nosso país ali, nessas primeiras décadas, as interações que fundaram a relação com Portugal, ela veio muito de náufragos, traficantes e degredados, que faziam pequenas incursões, relações com os povos originários, negociações e tal, e que eles não ficaram registrados na história. Por quê? Porque eles são fodidos. Eles são fodidos como os personagens no RPG, né? Então a ideia que eu fiquei pensando nessa relação é que, enquanto você tem um rei sentado no trono de ouro, tomando um vinho, frutas frescas e colocando seu nome na história como um conquistador que expandiu nas rotas ultramarinas
Malvinas e criou um império ultramarino português, você teve ali milhares de náufragos, traficantes degradados que morreram no processo, que eram fudidos, que é povo trabalhador, povo na merda, que num sonho de tentar mudar de vida, se jogou num barco na merda, pegando doença e tudo que foi, e morreu no processo. Então é uma morte para todo lado, não é uma ode também a eles de forma alguma, mas é uma reflexão de que esse livro ele traz um pouco dessa história, né, dessa galera que não ficou com o nome registrado na história, mas que ajudaram a criar uma relação entre povos originários, para o bem e para o mal, né? Criar uma relação amigável ou uma relação de conflito, e que, de certa forma, eles também foram usados por grandes aristocratas ali e foram mortos no processo. Um pouco disso tem a ver com personagens do D&D antigo, né? Que são párias na sociedade, que vão arriscar sua vida em nome de ouro e glória, a maioria vai morrer no processo e ninguém tá nem aí por isso, né? Então, um pouquinho da gente fazer essa reflexão. É óbvio que não é uma ode, né? É óbvio que esse massacre é uma coisa que a gente tem que refletir. Mas é por quê? Por que eu acho isso? Fazendo um coro à visão do Eero. Que a gente ganhar consciência para esse tipo de estrutura, ele ajuda a gente a refletir um pouco mais e aprender com isso, né? Em todos os aspectos. Então, um pouquinho disso que eu quis trazer no vídeo, um pouquinho dessas reflexões, e da gente criar consciência e saber que realmente ele tem essa raiz chauvinista, e que lições a gente pode extrair disso, que vão muito além do que só ignorar, varre para debaixo do tapete, ou também achar que não é um problema, não é um bom caminho, né? Mas é reflexões que a gente pode tirar sobre isso. Eu não vou encerrar aqui a discussão, é impossível encerrar, na verdade eu estou abrindo uma janela, porque é um tema que eu não domino, é um tema que eu tenho receio de abordar, exatamente pela minha ignorância ao tratar isso, mas eu acho que vale a gente trocar ideia, eu acho que vale, se você quiser continuar, estender trocando ideia lá no nosso Discord, né, no Instagram, aqui nos comentários, pra gente, com o objetivo da gente somar sobre isso. Porque o nosso objetivo aqui é sempre tudo é XP, né? E a gente aprender e extrair das experiências da mesa. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe um joinha, compartilhe esse vídeo e, acima de tudo, comente. Porque o nosso grande objetivo é sempre trocar XP. Um abraço e até o próximo vídeo.